Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, a gente volta a fazer o Bloco Saúde do Homem ao vivo, hoje, né, quarta-feira, 18 horas, exatamente 18 horas, em ponto, 19 de agosto, Dia Nacional da História, e a gente tem uma história muito boa, e, aliás, notícia positiva em meio a essa pandemia toda. Quem vai contar para a gente essa novidade, essa informação extremamente importante, é o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul. Professor, boa tarde, começo de noite já, boa noite. Obrigado por me atender mais uma vez, e ainda mais com notícia boa, né? É isso, a gente está sempre aqui para poder conversar, e de vez em quando a gente retoma, né? Para não falar só de pandemia toda semana, quando a gente tem alguma notícia interessante ou algo legal de falar, a gente traz a informação, faz parte dessa nossa conversa, né, Joaquim? É verdade, é verdade. Agora, é uma notícia de um estudo que mostra números significativos na estabilização dos casos no Brasil, é isso? Na verdade, o Imperial College é um centro de controle de epidemias na Grã-Bretanha que é muito respeitado internacionalmente com relação à avaliação estatística. A gente tem as avaliações estatísticas da OMS também, mas o Imperial College é muito rigoroso nos seus cálculos. Né? E pela primeira vez, depois de 16 semanas consecutivas, onde a gente tinha algum grau de aumento, a gente observou aí uma média de infecção de pessoa para pessoa agora de 0,98, ou seja, ela é menor do que 1. Né? No começo da infecção, se falava que uma pessoa podia contaminar 4 a 5 pessoas. Né? E a gente estava oscilando aí entre oscilar 1 a 2 pessoas. E agora nós estamos com um índice menor do que 1. Né? Ou seja, 100 pessoas têm a capacidade de contaminar 98, 98, 96, 96, 94, quer dizer, com o tempo, há uma tendência de diminuição disso daí. Não quer dizer obrigatoriamente que a gente está com a situação controlada, não é isso que as pessoas têm que entender. Mesmo porque houve flexibilização da mobilidade das pessoas também. Tá? Então, a gente tem que estar sempre atento nesses cálculos que são feitos semanalmente para avaliar se está tendo ou não algum impacto nas medidas. Quando eles fazem um cálculo, eles estão provavelmente avaliando um resultado de 2 semanas atrás. Então, ou seja, qualquer atitude que nós tomarmos hoje, ela vai se refletir em números 2 semanas depois. Então, por isso que é interessante estar continuamente avaliando, né? Tá sempre vendo esses números para a gente poder entender melhor. Né? Só para você ter uma ideia de panorama, quando a gente fala de outros países da América Latina, como Equador e Bolívia, esse número está entre 1,05 e 1,16. Né? Então, acima de 1. Então, ainda eles têm uma velocidade acelerada. E na América Latina, a gente tem praticamente só o Chile com números abaixo de 1, que está com 0,85, tem um índice melhor que o nosso. Né? E em todos os países da América Latina, com exceção do Uruguai e da Guiana, a doença é disseminada. Apenas no Uruguai e na Guiana há focos. São focos, onde a doença está realmente focada em Montevidéu, por exemplo, no Uruguai, e algumas áreas do interior do Uruguai ela não atingiu. Mas, em geral, a doença está disseminada na América Latina. Então, acho que esses números são positivos, a gente deve estar atento, né? Se toda essa medidas políticas aí vamos dizer assim, de permissão de mobilidade, de abertura de comércio, essas coisas todas estão sendo eficientes, né? Aparentemente, sim. A gente teve em São Paulo 2 hospitais de campanha fechados por diminuição drástica do número de pacientes, né, o que mostra que estamos indo num caminho positivo. Aparentemente, sim. Ainda que o Brasil, se a gente já conversou numa outra ocasião, o Brasil são vários Brasis, né? São Paulo foi o epicentro.
e daqui partiu. Então, aqui a gente está adiantado praticamente um mês com relação a outros locais do Brasil. Né? O que foi há um mês atrás São Paulo, provavelmente alguns locais do interior de São Paulo, outros estados do Brasil, estão passando porque a gente passou mais ou menos um mês antes. Então, interessante também ter esse conhecimento para balizar a conduta que a gente vai ter daqui para frente. E sempre revisando esses números, né? Sempre avaliando esses números. Porque aí, depois de um determinado momento, quando a gente tem muita gente infectada, a gente praticamente fica, ou muita gente curada da infecção também, a gente acaba tendo uma imunização por rebanho, né? Você tem muitas pessoas imunizadas, então acaba não contaminando, diminuindo o índice de contaminação das pessoas. Só que a gente está nesse ponto, eu acho que é interessante informar as pessoas, só vem notícia ruim na mídia, né? A gente sempre chateado com alguém que falece, né, com a disseminação da doença. Essa é uma notícia interessante de uma entidade muito, muito respeitada no mundo, na área da epidemiologia, da avaliação populacional de doença, que eu acho que vale a pena passar para a pessoa. Correto, sem dúvida nenhuma. Agora, sempre é lógico, com aquela cautela, com a orientação que você já deu aí, que é importantíssimo, não significa que já vencemos a doença, já podemos liberar geral aí, porque tem muita gente que está desesperada, a gente entende isso mesmo, querendo sair, comerciantes querendo abrir os seus negócios, né? Hoje mesmo a gente viu o prefeito de São Caetano passeando aí pela cidade, indo em loja comprar máscara, né? Uma loja tradicional de São Caetano, que é Tio Gil, ele foi lá, fez questão de comprar uma máscara, até para mostrar a solidariedade com o comércio, dar o exemplo, que é importantíssimo isso. E também a gente precisa tomar cuidado. Ontem eu fazia uma live com uma amiga minha que é guia turístico em Madrid, que é a Andrea Lima, né? Tem um serviço de concierge lá chamado Descubra Madrid, fantástico, e ela me contava. Ela voltou da praia a semana passada, a praia estava lotada, e a gente viu que depois que teve uma abertura na Espanha, nesses últimos 3 dias, a abertura de um mês atrás, aumentou consideravelmente o número de pessoas infectadas. Os especialistas de lá, médicos, ainda dizem que não é a segunda onda ainda na Espanha. A gente está vendo isso também em Portugal, está vendo isso na França. A gente tem que reabrir, tem que retomar as atividades, mas com toda a cautela e lembrando isso, né? Os resultados eles aparecem 15 dias depois. Então, não dá para achar que está tudo resolvido. Tem que ser com cautela, com critério e obedecendo a norma científica, né? E outra coisa, você imagina, né? A gente está falando de diminuição, mas nós estamos falando, no mês passado, de 7.400 mortes pela doença em um mês. E nesse mês, graças a Deus, baixou para 6.900. Né? E com isso, agora a gente passou a ser superado pela Índia. Os Estados Unidos não estão nessa conta. Normalmente eles fazem, o Imperial College faz uma avaliação estado a estado dos Estados Unidos. Isso certamente tem um número maior que o nosso, né? População maior também. Mas já somos superados pela Índia no número de mortes. Já estamos em segundo lugar, vamos dizer assim, tirando os Estados Unidos. Que é uma coisa positiva. Se a gente conseguir manter essa curva de redução, eu acho que a gente está no caminho certo. Está ótimo. Professor, por hoje é só, a gente fica por... Tem alguma coisa que quer acrescentar que eu não perguntei, que eu acho importante? Acho que basicamente é isso. Há um outro dado importante dentro do epidemiológico, eles estimam qual é a porcentagem de casos que a gente confirma. Né? E na estimativa deles, a gente confirma 2/3, a gente reporta 2/3 dos casos. Ou seja, 65% dos casos, né, talvez o número de casos que tem no Brasil seja 1/3 maior, vamos dizer assim. São casos que não são reportados, tem métodos estatísticos para calcular. Eu acho que a gente está relativamente bem. Um país continental, o custo altíssimo, né, para fazer esse reporte de casos, né, documentação, e 2/3 eu fui surpresa, achei um número bem interessante. Eu acho que os políticos, nessa parte aí, estão fazendo o papel deles, que é tentar documentar os casos, para a gente poder ter uma noção melhor de lidar com essa doença. Eu acho que esse é um dado adicional que eu gostaria de deixar aqui hoje. Importantíssimo. Obrigado pela entrevista e até a semana que vem. Um prazer, até a próxima.
Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você.